Bom dia, né, Wagner? Bom dia, Gal. Bom dia, Coscoba. Nossos convidados, mas para que vocês possam estar interagindo com a gente, vocês podem estar ouvindo no aplicativo Google Play, Rádio Joia. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook Rádio Joia e depois vocês também vão poder interagir, caso não possa acompanhar o programa todo, depois no canal do YouTube Maturidade no Ar. E para você poder ligar, mandar mensagem, fazer suas perguntas, vocês utilizam o WhatsApp 71987947226. Então anotem aí, 987947226. Por esse número você pode mandar uma mensagem de voz ou escrita, que chegará aqui aos nossos ilustres convidados. Tem uma bancada forte aqui hoje, especialista, né? Diferencial, né? Diferencial, porque não sei se vocês já ouviram falar na odontogeriatria. Se não ouviram, vão ouvir e saber exatamente o que é agora. Exatamente. E a odontogeriatria é um ramo da odontologia que tem como foco específico o cuidado bucal da população idosa, visando contribuir para o envelhecimento saudável por meio de procedimentos preventivos, curativos e paliativos. E é claro, a gente traz aqui essa equipe maravilhosa, começando com a doutora Viviane Rabelo, cirurgiã dentista há 18 anos, especialista em periodontia, especialista também em odontogeriatria, mestre em plantodontia, né? Plantodontia. Enfim, ela agrega aqui muitos diplomas, muitos currículos. E eu vou dar as boas-vindas para você. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar recebendo esse convite, estar aqui com a minha equipe. Fico muito feliz de contar com esse canal de comunicação, com o nosso público-alvo, aos nossos idosos. De extrema importância, né? Às vezes a gente acha que é um detalhezinho, mas faz toda a diferença. Vocês estão sempre trazendo informações úteis, né, para o dia a dia, para melhorar a qualidade de vida do público-alvo, dos idosos. E a gente veio aqui hoje para poder estar respondendo as perguntas dos ouvintes e estar esclarecendo um pouco, né, dessa especialidade da odontologia, que é um pouco nova, mas que tende a crescer muito diante desse crescimento populacional, que já é um fato, né? A gente já tem inversão da pirâmide etária. E hoje Salvador já conta, né, com vários serviços, entre eles o nosso serviço, outros colegas também que já fazem esse serviço de atendimento ao paciente que tem dificuldade de locomoção até o consultório convencional. Então, a gente atende desde o paciente que vai até o consultório, a estrutura clínica num consultório, uma clínica odontológica normal, até o paciente que está acamado, sente uma dor, tem a necessidade de ter o cuidado odontológico, mas não consegue, ou por dificuldade motora, ou por outras dificuldades, e até esse consultório. Ok. Doutora Viviane também ela é empresária da empresa Sorriso em Casa há 7 anos, que faz esse trabalho maravilhoso, pioneiro aqui em Salvador, e que também não deixa de ser um nicho de mercado. Olha, nós estamos aqui também com a doutora Caroline Buarque, também cirurgiã dentista, especialista em odontogeriatria. E seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada aí pelo convite. A importância de vocês assim, nesse canal, né? De vocês serem essa voz também, essa troca, porque a gente termina que é uma troca, né? Sim. Vocês dão a voz a uma gama da população que necessita dos direitos, né? Que luta tanto, que é tão difícil. E ao mesmo tempo traz de volta também muita informação, muita coisa bacana. Então, viva vocês, vamos participar aí, vamos, dentro dessa possibilidade aí, a gente trocar essas informações que eu tiver disponível, o que houver de disponibilidade da minha parte, eu estou aqui. Seja bem-vindo. E também Dr. Jaime Rodrigues, cirurgião dentista, extensão em endodontia, extensão em prótese fixa, facial e total. Experiência também em atendimento domiciliar. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, ouvintes. Para mim também é um prazer imenso estar aqui com a minha equipe, com a doutora Viviane e a doutora Carol. E a gente poder estar falando desse tema que é tão importante e tão necessário, né, para a população. Eu que venho com a bagagem anterior da minha formação de odontologia,
como enfermeiro e sempre atuei no ramo de atenção domiciliar e sempre vi essa necessidade, essa extrema necessidade que os pacientes têm desse tipo de atendimento. Então, vai ser muito importante para a gente estar podendo debater isso aí. Então, ótimo. Então, vocês que estão aí ligadinhos no programa, liguem, mandem suas mensagens, que a gente vai estar aqui esmiuçando esse tema bastante relevante. E eu queria começar perguntando à doutora Viviane, né, como surgiu, como partiu quando essa odontogeriatria no Brasil? Quando ela que entra no Brasil? A odontogeriatria ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia como especialidade em 2011. Então é bem novinha. Extremamente recente, né? Extremamente recente. É pelo Conselho, né? Muitos colegas já fazem há muito tempo. Né? Se você tem um paciente que tem uma necessidade de um atendimento a domicílio, está sentindo dor, isso já é feito, mas assim, como reconhecida como especialidade dentro do nosso Conselho de Odontologia a partir de 2011. Tá? E até hoje a gente ainda vê pouquíssimos cursos de especialização, de mestrado, seja o que for nessa área. Eu fico preocupada quem vai cuidar de mim. A gente precisa realmente formar pessoas, né? Temos projetos de... E você tem essa missão, né? Formar pessoas. Você é uma das pioneiras aqui. Então... Professora, pós-graduação também. A gente também. tem esse projeto já de lançar esse curso aqui em Salvador em breve, justamente por isso. Né? A gente precisa realmente de passar esse conhecimento. Eu não consigo entender isso ainda, né? Como as pessoas não despertaram ainda diante de tanta demanda, de tanta necessidade de cuidar dessa população. Quando a gente pensa no idoso que está em casa necessitando desses cuidados, é uma parcela da população. Né? Tem muitos idosos e cada vez mais idosos mais ativos, né? que é um público que hoje, os idosos de hoje são idosos desdentados. A geração dos idosos de hoje é uma geração que sofreu muito com a odontologia porque não se tratava dente com essa mentalidade de prevenção que a gente tem hoje. Né? Se a gente for pensar nos nossos pais, nos nossos filhos, tudo hoje, até a água que a gente bebe, obrigatoriamente é fluoretada. Todos os cremes dentais contêm fluorantes, a gente tinha que comprar, prescrever que o paciente use pasta de dente com flúor. Então, hoje em dia, a gente já tem uma noção, uma mentalidade de prevenção que a gente não tinha. Então, assim, a nossa geração de idosos vai ser uma geração diferente da que a gente tem hoje. Principalmente o pessoal do interior sofria demais por odontologia. E a prática mais é da extração, né? Então, era uma odontologia curativa. Você tem um problema, vai não extrair dente. Então, a gente tem... Era mais fácil, né? As pessoas perderam dentes muito jovens. Sem necessidade. Estão sofrendo com isso até hoje. Agora, nada impede do idoso ser atendido por um dentista mesmo, né? Qual a vantagem de ser atendido por um odontogeriatra? A diferença da odontogeriatria, se a gente for fazer uma analogia com o meio médico, é a mesma coisa do idoso ser atendido por um clínico geral e ele ser atendido por um odontogeriatra. Quando eu pego meu diploma em odontologia, eu sou odontóloga, eu posso fazer qualquer especialidade dentro da odontologia. Eu posso fazer um canal, posso fazer um implante. E aí eu tenho que saber que tenho que ter esse bom senso, essa estou preparada para aquilo. Você tratar um idoso não é como você tratar uma pessoa que não tem as doenças, né, que já vem junto com o envelhecimento. Né? As patologias que já são crônicas, que normalmente vem. A gente tem idoso que não tem nenhuma doença crônica, mas são raros, normalmente eles têm. E a boca faz parte do corpo. Sim. Inclusive, a senhora traz, Viane, a questão, fez um pouquinho um perfil de como está a saúde bucal do nosso idoso hoje, e é contrastado que são idosos sem dentes, muitos. E hoje a tecnologia nos traz a possibilidade de rever isso e devolver para essa pessoa idosa uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos, a nível da saúde, a nível da aparência física. E a gente ouve falar muito na questão dos implantes, nas próteses fixas, móveis. Como é que está hoje isso a nível de demanda? Os idosos que hoje estão vistos como esses idosos sedentos, eles buscam esse tipo de serviço? O que isso poderia agregar na qualidade de vida dessa pessoa idosa? Buscam muito. E hoje em dia, com a tecnologia na odontologia é fantástica, eles investem muito nisso. Então a gente tem
implantes que já têm a superfície tratada para pacientes que já são debilitados, pacientes que têm pacientes diabéticos, pacientes que têm algum tipo de dificuldade de Principalmente cicatrização. diabético, né? Fatores de risco, né? A gente usa muito essa palavra. Pacientes que têm fatores de risco, mas que são pacientes que estão controlados. É um diabético que está controlado. A gente sempre está trabalhando junto com o médico desse paciente. Ele precisa ter essa avaliação do risco, que é um procedimento cirúrgico, para poder a gente fazer cirurgia, mas pensando em qualidade de vida, a implantodontia também é muito jovem no Brasil. Tem de existência no Brasil 20 e poucos anos. Então, quando a gente pensa também na implantodontia antes, na odontologia sem implantodontia, a gente não tinha essa possibilidade de oferecer um trabalho fixo para esse paciente. É só trabalhos removíveis, né, que a gente faz muito, a gente indica bastante também, dependendo do perfil do paciente, mas a implantodontia, se eu tenho um idoso que está controlado, só o fato dele ser idoso não é uma contraindicação de implante, pode ser. E a doutora Carolina, como é que faz essa avaliação? A gente sabe que vocês têm esse trabalho também a nível domiciliar. Né? Como é que você avalia, né? Como é que fez esse trabalho? A chegada na casa de um paciente que você foi chamada, que tipo de avaliação? Qual é o primeiro ponto que você observa nessa questão do tratar da saúde bucal dessa pessoa idosa? Pois é, a avaliação ela não é apenas só bucal, né? Porque o idoso ele tem ali, o idoso acamado principalmente, ele tem um conjunto de ações que fazem toda a diferença, inclusive para a abordagem odontológica. Sim. Então, a gente observa quais são as limitações que ele tem, né, quais são os riscos que ele está correndo, e a gente passar essa orientação para eles é de extrema importância, e não só para os idosos, que muitas vezes nossa comunicação ela é toda com os cuidadores e com os familiares. Então, a gente precisa ter uma noção, por exemplo, o próprio idoso consegue realizar as suas atividades de vida diária, ele come sozinho, ele tem dentes para comer, ele está sentindo dor, né? São critérios bem de certas urgências. Ele realiza a própria higiene bucal? Quem realiza a higiene bucal dele? Então, são critérios de análise de ótica que vão além de uma odontologia convencional, né, que é onde você já chega com o paciente com a queixa, ele próprio dizendo qual é a queixa. Sim. A gente vai identificando as queixas a partir do momento que a gente já entra na casa do paciente, a gente vai observando isso. Mas quando a pessoa tem esse olhar gerontológico. E aí é a especialidade que proporciona essa diferença. Porque na odontologia convencional, habitualmente, o paciente chega com a queixa. E em alguns casos, na odontologia, né, domiciliar especificamente, e aí isso vai para esse foco aí da odontogeriatria, muitas vezes o filho ou o cuidador que identifica alguma necessidade que seja, mas o nosso olhar ele vai identificando uma série de outras situações que a gente precisa identificar e repassar as orientações e a forma de resolver isso. Porque muitas vezes a questão é uma questão simples de se resolver, mas falta orientação. E aí o olhar gerontológico ele tem essa importância. Isso é muito bom. Doutor Jaime, na verdade, você quer colocar alguma coisa? Só complementando o que a Carol falou, o contexto social interfere muito nesse tipo de atendimento domiciliar. Porque, às vezes, você não pode olhar, o profissional não pode ter só olhar clínico para aquele paciente, mas interferir também no contexto social é muito importante. A família, como é o convívio daquele idoso ali naquele seio familiar, isso é de extrema importância também, interfere muito no tratamento. É algo a mais, né? Me diga uma coisa, a diminuição da sensibilidade gustativa e o decréscimo do fluxo salivar trazem prejuízo à saúde bucal? Sim, certamente. A diminuição, né, da percepção gustativa, ela já faz parte, ela é inerente do processo de envelhecimento. Isso. Somado a isso, nós temos muitos hábitos que colaboram com essas situações. Por exemplo, às vezes, o uso do enxaguante bucal em excesso, né, alguns hábitos de consumo de bebidas alcoólicas também, então, e outras demandas sistêmicas, né, outras condições sistêmicas que gera essas complicações ou situações que às vezes não são tão complicadas, mas que são situações que têm fator de saúde geral que estão envolvidos. Então, algumas doenças elas terminam que promovem essa característica.
E o processo de envelhecimento, muitas vezes, não só em relação à questão da natureza do envelhecimento, mas sim porque o idoso ele tem uma tendência a consumir muitos medicamentos. Sim. E aí o conjunto do consumo de vários medicamentos, essa polifarmácia que é tão falada dentro da gerontologia, traz algumas consequências, e uma dessas consequências é o que a gente chama de xerostomia, que é uma ausência de saliva e outras situações, que às vezes síndrome de ardência bucal, as pessoas que têm a boca que arde com frequência, e que isso gera um desconforto imenso em relação aos níveis de desconforto e perda de qualidade de vida. Essa síndrome de ardência bucal, ela está bem presente em situações. O ardente bucal, no idoso, Então, ele tem essa interferência, ou até mesmo uma pessoa mais jovem? Então, eu não estou dizendo que a gente Fiquei não preocupado, deve usar. né? Eu não estou dizendo que a gente não deve usar. Sim. Mas é fundamental você ter orientações para usar o antisséptico bucal, o enxaguante bucal da melhor forma para você, com indicações, tá? Não uso aleatório. A preocupação que eu tenho com o enxaguante Sim. é a pessoa achar que está fazendo. A preocupação que eu tenho com o enxaguante é a pessoa achar que ela está fazendo um bochecho, que ela pode abrir mão de usar a escova de dente. Uma coisa, outra coisa. Então, a ação mecânica da escova de dente é muito mais importante do que o enxaguante. Ou seja, o outro é mais prático, né? Ele é um complementar de higiene oral. Então, e o dente ele tem 5 faces, né? Tem a face vestibular, que é a parte da frente, a parte de trás, uma lateral, outra lateral e a parte oclusal e incisal. Então, a escova de dente, ela faz a limpeza, né, da parte da frente e de trás. As laterais do dente tem que ser feita higiene com fio dental, com esses aparatos, né, escova interdental, seja o que for. E o bochecho seria um complementar, ele não é substituto da escovação com escova. E assim, nós temos, os bochechos, eles colaboram muito com diversos tipos de tratamentos que a odontologia precisa. A gente precisa dos bochechos. A questão é a seguinte: existe a indicação correta para cada tipo de situação. Porque existem alguns bochechos que, inclusive, eles têm antibióticos na sua composição. E as pessoas usam de forma aleatória. E isso, de forma crônica, ao longo dos anos, você fala assim, isso é só para os idosos, mas nós seremos idosos. E a nossa prevenção começa agora. E o organismo é diferente também, né? Exato, e tem as respostas. Então, assim, é saber usar, é consultar o seu profissional, o seu dentista, para que você, usando da forma correta, quando você estiver numa condição na terceira idade ou lá na frente, aí você não tenha essa questão como mais um processo para você a ser cuidado. Então, é uma forma de alerta, mas não de contraindicação, mas sim de cuidado. Quando a gente fala em cuidado, qual é a periodicidade que uma pessoa idosa deve buscar o seu odontogeriatra? E muitas vezes, a pessoa usa uma prótese total. Diz, não, agora estou livre, não vou precisar mais ir. Isso é mito ou é verdade? Mas antes de responder, vou dar um novo número, que a gente está com um probleminha. Eu queria que vocês possam entrar em contato. Anota aí, é no 99661-1069. Então, quer fazer pergunta, está interessado em saber detalhes sobre essa odontogeriatria? Ligue para o 99661-1069. Gal, temos mensagem, se a gente puder dar uma parada. Mas deixa eu porque responder assim, essa aqui. questão. Só um minutinho. O ouvinte aqui é prioridade também. Vamos lá. Olá, ouvinte do programa Atividade no Ar da Rádio Joia. Aqui me fala Mário Bezerra, sou ator e cantor. Então eu quero fazer um convite, convidar todo mundo para no mês de maio, às quartas e quintas, ir no Teatro Encanto Vila Nova, às 19 horas, para ser o espetáculo Aquele Último Verão. Texto e direção de Roberto Lapone, comigo, Mário Bezerra, com Jéssica Estrada, participação especial da Mil Coluna. Um espetáculo muito lindo que fala sobre o amor de duas pessoas que se reencontram depois de 20 anos, mais de 20 anos. E às sextas-feiras, também no mês de maio, às 19 horas, o convite foi em cartaz do mesmo teatro, Teatro Vila Nova, com o espetáculo Carótida, um show musical. Eu também sou cantor. É um espetáculo das canções da MPB, canções que marcaram várias gerações, memória afetiva de muita gente, canções da MPB, que falam sobre corações partidos, mas sem perder ternura jamais. Aldir Soriano, Nelson Gonçalves, Rita Lee, Cazuza, Roberto Carlos, entre outros. Estou reinterpretando com as músicas, essas canções, espero todo mundo lá. Então, quartas e quintas, aquele último verão, às 19 horas, e sextas-feiras,
carótida, um show incrível. Espero todo mundo lá. Bom dia, Rádio Joia, bom dia, programa Maturidade no Ar. Um grande bom dia para Wagner Guerreiro e Graça Senna, os apresentadores. Um abraço, Costova. Professor Kleber, eu tenho uma dúvida. Eu sei que com o aumento da expectativa de vida da população mundial, os avanços tecnológicos vêm surpreendendo, não é verdade? Mas ainda existe aquela questão da osso-integração no idoso, que nós sabemos que com o passar do tempo fica mais delicado, não é verdade? A recomposição do osso, a aceitação de alguns tratamentos. E isso eu percebo que contribui para mexe um pouco com a autoestima dessas pessoas, porque tem muita gente que pode e gosta de cuidar da dentição, mas nem sempre é possível o implante. Além do implante, você sugere algum outro tratamento que possa deixar a estética bacana e que possa realmente trabalhar de forma positiva a autoestima desses idosos? Muito obrigado, um forte abraço. Peço desculpas se não me fiz entender. Obrigado, Kleber. Obrigado, Mário Bezerra. Kleber sempre participando. Obrigada, Kleber, pela pergunta. Muito interessante, porque a diferença do implante para os outros tipos de prótese, de fato, é o fato do implante ser um trabalho fixo. Tá? Então, a gente tem, de trabalho fixo, a gente tem hoje na odontologia, tem os implantes dentários, tem ponte fixa também, quando a gente tem 2 pilares dentários, a gente pode fazer uma ponte fixa sobre aqueles dentes. E a gente também tem os trabalhos removíveis, tanto a prótese total, que é a dentadura, comumente conhecida, e a gente tem próteses também removíveis, no caso que o paciente tem algumas perdas dentárias e ele tem outros dentes. Para quem está vendo um sorriso, nem sempre isso fica tão evidente, a não ser que tenha um olho muito clínico, né, ou que o paciente tem um sorriso, a gente chama de sorriso gengival alto. Aquele perfil de paciente que quando sorri mostra a gengiva, mostra bastante a gengiva e consegue ver às vezes a transição da prótese para a gengiva, tá? Então tem sim várias possibilidades de fazer esse trabalho de forma estética. No caso de não poder usar a implantodontia, ou porque o paciente não tem osso, porque para fazer implante a gente precisa ter osso, ou porque o paciente não tem uma condição sistêmica que permita ele ser submetido à cirurgia, ou que o paciente não tem uma condição financeira para poder arcar com o custo de um tratamento com implante, que tem um custo mais alto do que valor agregado, um valor mais alto do que um procedimento removível. Vamos voltar à pergunta aí, doutora Carolina, que eu fiz anterior em relação às pessoas, que velocidade uma pessoa idosa deve ir buscar um odontogeriatra. E às vezes as pessoas pensam, por ter uma prótese total de apêndice, eu não preciso mais ir ao dentista. Né? Isso é verdade ou é mito? Nossa, isso acontece com muita frequência. E não só para quem usa a prótese total, né, com paciente dentado, mas inclusive também para quem reabilitou com implantes, que aí pensa, ó, já botei tudo de implante agora, não tenho mais dente, não vou ter dor, então eu estou livre de dentista. Isso realmente é um engano, né? A gente lamenta esse tipo de raciocínio, porém a gente deve orientar que o cuidado bucal ele deve existir independente da pessoa ter dentes ou não. E isso começa a partir do momento que a gente nasce. Então, o cuidado com a higiene bucal, o cuidado com a saúde bucal deve acontecer desde o bebê, que não tem dentes, mas que precisa de cuidados. E isso ao longo da vida precisa de cuidados, sim. Então, a frequência que você fala. A gente inicialmente fala que pelo menos 2 vezes no ano é o ideal para a gente fazer aquela visita no dentista. Porém, a gente também reconhece que algumas demandas são maiores, principalmente pessoas que têm uma frequência maior de ter doenças gengivais, que são aqueles processos inflamatórios de gengiva. Viu logo daqui a 2 meses. Então, a gente vai guiando isso de conformidade com a necessidade. Então, é conhecendo o paciente que a gente vai, de fato, orientando de forma individualizada, de forma mais... A periodicidade varia muito do estado, né, daquela pessoa. Isso seria orientado pelo profissional. Sim, exatamente. Nós temos uma pergunta também aqui de ouvinte, de Luzia, nossa ouvinte Luzia Marques, que pergunta: gostaria de saber quais são as vantagens e os riscos do implante dentário realizado no idoso. Vocês o indicariam para quem usa prótese móvel? É a Luzia Marques. Oi, Luzia. Luzia, a avaliação de qualquer paciente, ela é muito individualizada e personalizada, tá? Como a gente estava falando aqui,
Se o paciente se enquadrar dentro dos critérios que permitem que ele faça receba um implante ou vários implantes, não tem contraindicação nenhuma. Tá? Então, se o paciente usa prótese removível, ele tem osso, ele tem condição sistêmica, né, que permita ele fazer a cirurgia, tem indicação sim, não tem problema, tá? Mas a avaliação tem que ser feita de forma individual. E que não tem, pode fazer enxerto também de osso, né? Tem possibilidade de reconstrução óssea para poder permitir que esse implante seja feito. Tá bom. Então, os recursos tecnológicos são imensos na área da odontologia. Fica atendente quem quer e fica feio quem quer. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente está falando desse serviço diferenciado, né? Que é nicho de mercado da odontologia, né? Um serviço domiciliar. Né? Como é que faz, Jaime, para levar um motorzinho, levar o raio-x, levar toda aquela, não vou dizer tralha porque não é tralha, mas todos os equipamentos que tem dentro de um consultório para dentro de um domicílio? Como é que vocês fazem? Como é que é feito esse serviço? Então, assim, geralmente nós temos a primeira consulta, que é uma consulta inicial. Primeiro, antes da equipe, de alguém da equipe chegar na residência, já tem uma triagem por telefone. Então, a gente já tem uma base mais ou menos do que é que o paciente necessita. Mas ainda assim temos a primeira consulta. Nessa primeira consulta é uma avaliação geral, como um todo mesmo, como eu falei. Não só a questão clínica do paciente, mas todo o contexto ali que o paciente está inserido. E aí, fechando o diagnóstico, a gente vendo o que é que necessita ser feito no paciente, na consulta seguinte, a gente já leva o equipamento necessário para isso. Com relação ao raio-x, nós temos o aparelho de raio-x portátil, que é um aparelho pequeno, cabe na mão mesmo, e aí a gente consegue fazer a tomada radiográfica na casa do paciente sem problema nenhum, sem nenhum tipo de contratempo. O famoso motorzinho. Isso, e temos também o motorzinho, que a gente tem o portátil também que a gente leva, né, que é a turbina e o micromotor. Então, assim, todos os procedimentos que são realizados no consultório a gente consegue fazer também na residência, todos de forma portáteis. Então, e a gente leva de acordo com a necessidade do paciente. Então, nós temos também uma maleta, que essa maleta ela tem aquela seringuinha que chama seringa tríplice, né, que é uma seringa que libera ar, libera água. Então, a gente consegue levar de acordo com a necessidade do paciente. Mas tudo que é feito na cadeira odontológica, a gente consegue fazer na residência. Então, Sugador, tudo. Esse serviço é muito bom, é muito cômodo, né? Eu falo até para o familiar, que hoje não temos tempo para nada. Então, você ter um serviço desse em domicílio, realmente é um ganho muito grande. Mas isso deve agregar também, aí vamos falar de preço, né? Os valores agregados são altos para esse serviço? O valor do atendimento hoje, domicílio, ele é de 2 a 3 vezes o valor do consultório. Tá? A média do valor da consulta inicial e dos procedimentos também que são realizados, né, está nessa média, de 2 a 3, que justifica o atendimento, você levar o conforto à residência do paciente, que está acamado, está em casa, que não quer sair, ou causa para ele, causa para ele. Às vezes o paciente ele quer sair de casa e quando tira ele fica irritado e você demora 2, 3 dias para voltar aí à condição dele. E muitas vezes não é nem não querer sair de casa, às vezes não tem condições de mobilidade suficiente. E isso que eu queria falar da importância desse trabalho, que vocês pudessem comentar, Pedro. Se nós temos uma pessoa em casa, um idoso que está portador da demência, ou demência de Alzheimer, no estado mais avançado, já perdeu toda a mobilidade, e a família precisa fazer uma intervenção, né, para a questão da saúde bucal dele. Vocês conseguem fazer mesmo tendo todas essas limitações, inclusive a pessoa não tendo mais sua autonomia, independência, já não está mais com as suas funções cognitivas perfeitas? É aí que entra a odontogeriatria. Nós somos treinados para isso. Eu já ouvi 10 pacientes falando, doutora, o que foi isso que a senhora fez aí? Hipnose? Não, é técnica. É como uma criança que senta numa cadeira de dentista, esperneando. Eu falei, meu Deus, como é que você conseguiu atender essa criança? Técnicas. Então, a gente tem técnica, nós somos treinados para isso, é o nosso dia a dia, a gente está fazendo isso o tempo inteiro para poder abrir a boca de um paciente que não quer abrir. Às vezes ele não responde mais o comando, um paciente no quadro de demência, abre a boca, ele não vai abrir, não porque ele não quer, mas é porque ele não consegue. Então a gente tem técnica para fazer essa abertura de boca, para manter essa boca aberta, a gente tem equipamentos para poder fazer isso. E aí é o que a gente está conversando sobre o valor agregado ao procedimento, né? Não é só ir olhar a boca do
orientação, não é só fazer uma avaliação, é saber como fazer. E não é só o deslocamento, que as pessoas acham que é o deslocamento só, mas é todo um atendimento humanizado, né? Totalmente, 100% humanizado. E até falou da questão da técnica, mas assim, acontece uma coisa, é muito corriqueiro acontecer, de você chegar para atender um idoso ali na casa dele e quando a família está toda ao redor, você não conseguir fazer nada. A partir do momento que a família se afasta um pouquinho, às vezes a gente pede para que ele se afaste, a gente consegue deslanchar o trabalho, porque acho que a apreensão da família, né, acaba passando isso também para o idoso. E é normal, essa apreensão é normal, mas às vezes quando a família está um pouquinho afastada do local do atendimento, a gente consegue resolver de uma forma mais fluente. Dentro desse aspecto social que envolve a família, quando o idoso desse está acamado, não tem mais sua autonomia de dependência, então eles precisam, né, o serviço precisa ser conectado por familiares ou responsáveis. E esses familiares procuram visando a questão estética, só procuram porque aquele idoso está apresentando alguma patologia que tem a ver O odontológico estão envolvendo muitas coisas importantes, além da possibilidade de uma boca que não está sendo cuidada, né? A gente sabe que a nossa boca é um dos lugares mais contaminados do corpo humano, por mais que a gente higienize o tempo inteiro, tem sempre bactérias ali, e essa ingestão dessa bactéria pode causar e ativar outros problemas sistêmicos. Tem também a coisa que se você não tiver um dente ou uma prótese bem adaptada, o idoso não vai comer. As coisas mais importantes, né, quando a gente chega nessa idade é se alimentar bem. Então, normalmente, a estética ela vem, mas ela vem no segundo plano. A gente recebe demandas de estética, né? Minha mãe quebrou o dente, logo o dente da frente, quando ela sorri. Então, a gente vai extrair o dente que está quebrado e vai repor aquilo, de certa forma, com uma prótese, com o que for planejado, né, para aquela paciente. Mas, assim, primeiro, redução de dano, para dar qualidade de vida para esse paciente. E se tiver demanda estética, que não é prioridade no nosso olhar de odontología, a gente atende também. A perda de peso é oriunda também de uma péssima higienização bucal? Sim, de forma direta e de forma indireta, né? Das duas formas. O que acontece? Quando você tem uma baixa de qualidade de saúde bucal, você começa a interferir em diversos outros fatores sistêmicos. E é isso que a Vivi acabou de falar. Algumas doenças sistêmicas elas são diretamente associadas com as questões de saúde ou condição de saúde ou de doença bucal. Então, a ausência de dentes, ela já é o início de um processo que, para o idoso, a gente conhece muito também como síndrome da fragilidade, que é aí onde desenvolve uma sequência de alterações físicas, né, musculares, e muitas vezes ela começou justamente pela alteração na dieta, e a alteração da dieta começou pela ausência de dentes. Então, ele não consegue mais mastigar e manter a dieta, é uma cadeia. E aí isso vai levando a perda de peso, que leva a sarcopenia, e que vai deixando ele acamado, e aí pode levar até casos mais graves. O que é engraçado é que geralmente as pessoas é muito mais fácil extrair o dente do que resolver o problema. Isso é muito comum e vem no interior. Isso ainda continua ou é falta de informação? Hoje já está bem menos, mas eu coloco até como uma questão da própria odontologia, né? A odontologia era muito mutiladora algumas décadas atrás. Então, às vezes as pessoas nem queriam extrair o dente, mas chegava no serviço, era a única opção. Então, queria ficar livre da Queria ficar livre. Então, porque dor de dente. Dor de dente é terrível, né? E assim, muitas pessoas faziam até em casa mesmo. Tem histórico, né, de zona rural, até que tava com dor de dente, peguei um alicate, eu mesmo arranquei. Né? As pessoas às vezes têm umas ações na hora do desespero da dor. Acontece, tem histórias, tem relatos. Mas assim, a odontologia, ela era muito mutiladora. Né? Ela passou a ser mais preventiva e curativa de alguns anos para cá. Então, o processo, a característica vai modificando. Então, nós seremos idosos com muito mais dentes. E nós seremos mais idosos com mais demanda, consequentemente, para os dentistas. Então, nós seremos idosos com dentes e com demanda de tratamento. Porque quem não tem muitos dentes, oficialmente não tem tanto tratamento, mas precisa ter cuidado. Né? Então, assim, dentro desse contexto da perda dos dentes e da questão da doença bucal, a gente pode considerar também que os processos inflamatórios, né, bucal, que não necessariamente a perda do dente, mas você tem aquela recorrência de processos infecciosos, elas levam também a doenças mais graves. Pneumonia,
Pneumonia, por exemplo, está muito associada com questão de inflamação gengival, endocardite bacteriana. São condições que estão muito associadas no quadro de comorbidade dos pacientes idosos e muitos pacientes idosos acamados, que ficam ali com aquele sistema de ventiladores, que estão às vezes dentro dos hospitais e que não tem esse controle de higienização, esse controle, né, da remoção desse processo infeccioso, e isso se dissemina. Então, a odontogeriatria, ela vai muito além dos dentes, né? E aí você vai falando das comorbidades, e a gente sabe que a pessoa, ao envelhecer da doença, mas agrega patologias próprias, doenças crônicas, pode surgir a questão, como é vulnerável, né? Uma diabetes, uma hipertensão, questão óssea. Vocês, ao fazer o procedimento, né, da odontogeriatria, e esses idosos sendo portadores de determinadas doenças, como essa relação do atendimento do profissional odontólogo com assistência, acompanhamento clínico do médico de referência, né? Em relação assim, tem que tomar anestesia, tem alguma reação, já toma medicação, né? Como é feito? Se é feito realmente uma atenção em comum acordo no trabalho interdisciplinar com o profissional médico? Então, assim, sempre que tem uma intervenção cirúrgica, a gente, antes de qualquer procedimento, a gente entra em contato com o médico de confiança da família, geralmente o geriatra mesmo, com o intuito de ter um parecer médico, de ter um conhecimento maior daquele quadro clínico que o paciente tem, porque muitas vezes o cuidador ou o próprio familiar não tem esse conhecimento tão a fundo disso. Então é muito importante esse contato com o médico. Então sempre a gente pega o contato do médico, do geriatra e entra em contato antes de realizar qualquer tipo de procedimento. A gente está falando ainda em questão de higiene oral, como a gente falou antes aqui. Existem muitos casos assim de pacientes que estão acamados ou até que não estão, mas se alimentam por sonda de gastrostomia, por algum tipo de gastrostomia, algum tipo de sonda nasointeral, e os cuidadores ou a família às vezes negligenciam a questão do cuidado com a cavidade oral. Tendo dente ou não, é necessário essa higiene oral, não pode ser negligenciado de forma nenhuma. Me diga uma coisa, o mau hálito, né? É muito comum a gente sentir, não só nas pessoas idosas, mas também nas pessoas novas. Como proceder e por que vem esse mau hálito também, né? Primeiro, por que vem e como proceder, porque tem algo que incomoda a gente precisa, de uma forma muito discreta, falar, olha, tá com mau hálito. O mau hálito é multifatorial e ele... Põe o microfone, né? Obrigado. Ele é multifatorial e no idoso ele é agravado principalmente por dois fatores: a xerostomia, né, que é a baixa da quantidade de saliva naquela cavidade oral, já falou agora, que é, né, causado principalmente por muitos medicamentos causam essa xerostomia, e a falta da higiene oral adequada. Então, eu tenho vários perfis de idosos, vários. Tem desde o que faz a higiene sozinho até o que é totalmente dependente e tem dificuldade de permitir que isso seja feito. Então, o que a gente vê na teoria e na prática é que às vezes, não, é muito difícil, não precisa escovar. Precisa escovar direito. Porque o mau hálito, se a gente tem uma cavidade úmida, a boca, né? Está fechada, úmida, cheia de bactérias, cheia de resíduos de alimento, né, que é o substrato para aquela bactéria. Então, eu potencia com inflamação gengival, então eu tenho também o processo inflamatório ali, né, daquela agressão. Se tem inflamação, também tem o sangue disponível ali, aquele sangramento. Então, gente, não tem como não ter odor, não tem como não ter mau hálito. Então, o início de um tratamento, eu tenho credenciamento, capacitação, tratamento de halitose. A gente tem um equipamento que chama Oral Chroma, que é uma tecnologia japonesa, que também é portátil, eu também uso ele no domicílio. A gente pega e captura o hálito daquele paciente, um exame super simples, de simples execução, e eu consigo dizer de onde está vindo aquela bactéria. De onde está vindo aquele hálito? Se é de bactérias orais, se é de algum problema, alteração sistêmica mais grave que o paciente está. Se o paciente, por exemplo, tem prisão de ventre e ele está sem evacuar alguns dias, eu consigo detectar por conta do odor que, sim, a gente é um sistema só, né? Então, esse fluxo é muito complexo, esse tratamento de halitose, mas a gente sempre começa com essa ênfase em melhorar a higiene oral, né?
bem... E como falar isso, né? Teu amigo e teu mau hálito, e aí? Como é que eu faço? É constrangedor. Aquilo me incomoda, né? Então, como é que eu devo proceder? Mas se é seu amigo, você tem que falar. Até pro idoso mesmo, a gente tem que falar, porque muitas vezes ele não está se Pode percebendo daquilo comprometer ali. até convivência social, né? Mas é uma coisa que tem que ser dita, né? Isso é tão sério, Wagner, isso é tão grave, que é comparado com casos de impotência sexual. O paciente ele tem tanta vergonha dele ter mau hálito, que até no agendamento, por exemplo, de uma consulta, né, às vezes você não pode nem confirmar com o membro da família, porque ele tem tanta vergonha que ele não compartilha nem com os amigos e com a família que ele sofre disso. Quando a gente começa a estudar esse tipo de tratamento, trate seu paciente porque a impotência sexual a gente já sabe, né, que é uma coisa que já envergonha as pessoas. Mas o mau hálito é uma coisa bem próxima disso. As pessoas realmente têm vergonha de falar. Afasta as Né? pessoas. Você vê que você está constrangido de falar, sabe? Não, afasta as pessoas, né? Não, isso causa problema social. Só isso pode é se verdade. retrair Social, por conta do... Sentido isolamento lá. Vocês que têm esse trabalho, são especialistas, e a gente vê com toda a dedicação, a forma, a abordagem que vocês falam. E aí se tem lá pessoas nos ouvindo, né? E que tem interesse na área da odontologia, da odontogeriatria, que características vocês poderiam dizer para um profissional se especializar na odontogeriatria? Já que é Como lidar carente, com a né? questão idoso? Porque o profissional é carente, né, Gal? E Uma a questão do área idoso, nova. que é um perfil extremamente diferenciado. Eu falo assim, Específico. a pessoa idosa. Não é qualquer pessoa que lida com o idoso. Então, tem algumas características pessoais do profissional para lidar com o idoso, porque ainda mais o trabalho de vocês, que é um trabalho, né, em muitos casos, em domicílio, que vai ter que lidar com essas relações familiares, que vai ter que lidar, que vai ter que entender, que vai ter que ter, talvez, aquela paciência de ouvir aquele idoso, ver as demandas. Então, que características vocês diriam assim? Porque não basta ser um profissional técnico. Exato. A técnica odontológica, ela é basicamente a mesma, né, que a gente conversava aqui um pouco tempo atrás. Então, assim, a técnica, todas as especialidades da odontologia, que a odontogeriatria entra, é a mesma, mas a abordagem ela é realmente toda diferente. Então, é preciso que você tenha uma consciência dos seus limites, dos seus próprios limites, porque, assim, é uma demanda emocional, é uma demanda energética, é uma demanda de paciência. Física, porque esse deslocamento, né, todo se dispor a levar tudo isso, né, você entrar na casa dos pacientes e você sentir essas questões, porque são questões que trazem para a gente de conflitos familiares, porque os filhos, às vezes, eles não compartilham das mesmas opiniões, né. Por outro lado também, você precisa ter um acesso para trabalhar, porque o dentista ele é muito acostumado a trabalhar sozinho. E quando a gente parte para esse ramo, a gente não consegue trabalhar sozinho. Eu hoje, né, com 10 anos de especialista, eu não consigo trabalhar sozinho. Eu trabalho com a equipe multiprofissional do meu lado. Eu não consigo atender o paciente sem antes falar com a fono, sem antes falar com o fisioterapeuta, com o terapeuta ocupacional, com o médico geriatra, neurologista. A gente termina que tem que entrar nessa linguagem de outros componentes, de outros colegas, de outras especialidades. Então, isso exige muito conhecimento, isso exige muito estudo, além da odontologia. Porque você conversar com esses profissionais não é dentro do âmbito que a gente está acostumado dentro da odonto, somente, entendeu? E, além disso, eu acho que você saber se doar, porque eu acho que se trabalhar com idoso, você tem que ter uma sensibilidade incrível. Paciência. É uma linguagem não verbal, muito mais forte do que qualquer outra. É você enxergar no olhar do paciente. Somente aqueles se idosos ele... já demenciados de alto grau, né? Gente, a gente não tem, é assim, não tem segredo e é total segredo, porque é tudo não dito. É muita coisa não dita, então às vezes eu vou para uma consulta no domiciliar e muitas vezes eu não consigo fazer muita coisa, mas eu sei que eu fiz muito para ele só do fato de ter dado atenção, de ter mexido em algum ponto emocional dele que eles confiam mais, né? Demais. E eu acho que deve ter uma resistência muito grande por parte dos familiares, né? Eu falo porque o idoso já está idoso, já está velho, e aí tem aquela coisa de investir. E um tratamento dentário hoje é um tratamento de valor agregado alto. Isso. E muitas vezes você vê resistência da própria família
de não fazer esse investimento. Isso, é E muitas vezes o aquele conflito valor... é dentro da família. Exatamente. Porque uns levam, imaginam o pai como era, a mãe como era. Não, minha mãe sempre gostou, minha mãe sempre se cuidou. Uhum. Então hoje eu faço todos os recursos que eu tenho, mas eu dou para ela continuar tendo dignidade até o dia dela morrer. Ela vai morrer com dente, ela vai... Aí você até né? citou um exemplo de uma senhora que estava sem os dentes e estava para falecer, é isso? E ela queria falecer com os dentes, não foi isso? Exato. E aí, no caso dela, ela não tinha filhos, era sobrinha quem tomava conta, assim, né? E foi colocado os dentes? E foi colocado, porque eu falei, olha, mas Carola não come, ninguém visita. Eu falei, gente, mas é uma questão que é Por dela, ela. é a dignidade dela. Ela tem nos dentes dela a dignidade, no sorriso dela, é por ela própria, entendeu? E aí no dia que coloquei a prótese, ela chorou, entendeu? Colocou a prótese. É isso de ela festejar, respeitar, né? chorou. Então ela entendeu o que eu entendi, que fiz. Eu falei pra ela, eu falei, ó, dona, você tá no lugar? Porque dona Marisa, eu falei, ó, no que depender de mim, a senhora pode contar que a gente, de fato, eu vou devolver ao máximo que a senhora puder dentro das minhas Vai se condições. envolvendo, E né? essa Não coisa tem que jeito. precisa mudar nessa visão do envelhecimento, da velhice, né? Porque as pessoas E outra pessoa só veem a envelhece. velhice como um fim. Mas a velhice é uma das etapas da vida, porque o fim pode ser em qualquer parte Não, sabe o que da acontece? nossa A sobrinha achava que existência. ela ia morrer, né? Ela tá aí, ó. Tá aí. Tá vendo? Mandando manutenção pra ela. Isso Então me as vem me pessoas deixam de investir, seja na sua saúde bucal, seja em tratamento, de fazer uma pequena cirurgia para reabilitar alguma coisa, porque acham, não, para que investir isso? Para que eu vou gastar, né? Não veio com investimento, mas com um gasto, né? E muitas Para que eu vou vezes gastar esse dinheiro? o se dinheiro eu é não dela, tenho? o dinheiro é dela, né? Ainda tem Na esse maioria das problema. vezes. Nesse caso, Vai me lembrar aqui, Então, isso que a teve gente uma... precisa resgatar essa dignidade, né? O respeito à pessoa idosa até o fim, seja quando for esse E assim, são pacientes muito carentes de atenção mesmo. Então, só o fato de você estar ali dando atenção, direcionando sua atenção para aquele paciente, você acaba ganhando a confiança dele. E isso ninguém tira Mas você mais. sabe o que é que vocês oferecem? Vocês oferecem algo que está em extinção, é o acolhimento. Então, saber acolher hoje é para poucos. Então, quando vocês vêm com esse serviço diferenciado, um atendimento em domicílio e trazendo essa humanização, esse carinho, esse cuidado, né, de uma forma holística no todo, onde você trabalha com vários profissionais, claro que a gente vai ceder e vai abraçar isso com a maior facilidade. Isso é muito bom, isso faz um bem muito grande. Isso, e muitas vezes a gente orienta, a gente percebe os conflitos familiares, né, que envolvem muitas vezes o idoso e que interferem diretamente na condição de saúde do idoso, porque muitas vezes ele sente o conflito ali dos filhos. Isso. No Alzheimer, especificamente, é uma doença que é uma condição, uma doença, né, que é muito ampla, tem um leque de características enormes. É mais difícil esse tratamento com o paciente que tem Alzheimer? Olha, eu particularmente não vejo fácil alguma ou difícil, particularidade? mas são técnicas, habilidades que a gente precisa descobrir a cada consulta. Então você tem que ir para um paciente com Alzheimer, você tem que ir aberto para cada consulta, porque cada dia é um dia, cada minuto é um minuto. 5 minutos atrás já não é mais a mesma coisa. Então você tem que ter muitos artifícios, tem que ter muito... E aí termina com o paciente com Alzheimer especificamente, eu costumo orientar muito os familiares, os cuidadores a frequentarem grupos de apoio, como por exemplo a Abraz. Aqui Sim, na Bahia maravilhoso. tem. E isso ajuda muito para o condicionamento de todo o processo, não só na questão de saúde bucal, que é uma das consequências. Porque os próprios filhos, os próprios cuidadores relatam que escovar o dente, uma simples ação de escovar um dente, de realizar a higiene bucal, é um problema dentro de casa. Então termina que muitas vezes, eu acredito muito nessas associações, para quem é cuidador e para quem é familiar, né? E para quem é profissional e que se interessa pela área da geriatria, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia também oferece alguns ciclos de palestras. Nós vamos ter aqui em Salvador, no mês de julho, o Congresso Norte e Nordeste de Geriatria e Gerontologia, onde quem trabalha nessa área precisa conhecer um pouco de tudo. Então, não é só a saúde, entendeu? É uma visão geral. Aquilo que você perguntou, quando você entra na casa do paciente, o que você olha? Às vezes eu estou olhando a arquitetura da casa, a disposição dos móveis, Acessibilidade. acessibilidade. Então, assim, a gente está falando de arquitetura, de direito, às vezes estou falando de tutela. Quando eu me pego, eu estou falando de curatela. E essa é a gerontologia, né? Essa visão você vai então, multidisciplinar. olha, o caminho é esse. Esse é o profissional completo, né? Então termina que a gente sai muito do que é a boca, né? Então fica assim, sempre meu alerta para que
e aí, através de vocês, maravilhosos, assim, nessa abordagem, nessa comunicação, nessa abertura, né, ouvindo e trazendo todas essas informações, que cheguem, né, a cada vez mais pessoas da sociedade, essa conscientização de que existem associações, existem sociedades que estão cada vez mais trabalhando em prol do melhoramento da qualidade de vida. E essa é a função nossa, né? A Sorriso, ela tem muito isso, de tentar, inclusive, orientar questões que nem são da odontologia, mas que a gente dá um norte, assim, ó, procura tal profissional, vai para tal lado, isso vai te ajudar nisso. E aí vem um conceito que a gente fala da transdisciplinariedade, né? Porque a gente tem a multi, né, cada profissional todo de uma forma, interdisciplinaridade de uma forma mais integrada, e a trans, onde você, né, vocês sendo odontólogo, vocês têm um olhar também para acessibilidade e orientar. Então a gente tem que olhar o todo, e não focar apenas no. É engraçado, porque uma pessoa idosa, ela tem essa mágica de envolver a gente, né? A gente não consegue ficar preso só aquilo ali. A gente começa a se envolver, porque ela ganha confiança na gente. É só a gente prestar o ouvido pro idoso que ele toma conta da gente. Perceba. É o sentimento de cuidar, porque né? hoje precisa de ouvido para os idosos. Né? Eles parecem estar ainda na invisibilidade, né? Por isso que a gente está aqui para acabar com isso, essa invisibilidade. Mas quando você fala assim com esse amor, a gente está vendo nos seus olhos, no seu sorriso, a lagoana danada. E dizia que era tímida, não foi, Gal? Dizia que era tímida. Aliás, os três disseram que era tímida, estavam todos nervosos. Mas quem me surpreendeu foi a Carolina mesmo, tá toda molhada. Aliás, não vou falar molhada, não, que quando o William Bonner falou molhada, ele deu uma repercussão péssima aí na mídia, você soube? Não, né? Pra lá. Olha, gente, já estamos chegando aqui no limite, viu, Gal? O assunto é importante, mas tem tantas outras muitas coisas para a gente falar. Eu queria se focar. A gente trouxe vocês aqui por uma questão de um trabalho especializado, uma clínica especializada, né? E que muitos dos nossos ouvintes aí, vocês estão aí nos ouvindo ou nos vendo pelo Facebook, não tinham conhecimento. E está tendo conhecimento a partir de agora. Muito bem. Então vocês precisam fazer um apelo aqui também, não divulguem mais esse serviço que traz. E isso vai estar interferindo em tantas outras questões da saúde como um todo da pessoa idosa. Então, assim, vocês estão extremamente de parabéns por esse trabalho. E quando eu fiz a pergunta assim, o que é que o profissional precisaria algo mais, é justamente isso que vocês passam para a gente. Esse olhar, essa emoção ao falar, esse cuidado, esse amor, porque isso é que vai dar um resultado, porque até todo mundo pode aprender, mas a técnica por si só não resolve nada. Não é chegar lá, abrir a boca e fazer o tratamento. É o acolher, é o olhar diferenciado. Então vocês estão trabalho que é referência na nossa cidade e que muita gente pensa que na Bahia não tem um serviço desse, né? Eu fico feliz porque quando eu também optei pelo idoso, eu vi que existia um mercado imenso. Um mercado produtivo, com profissionais capacitados e habilitados. E aqui, ó, não é mentira, estão aqui. Cada um no seu espaço, cada um desenvolvendo o seu trabalho, isso é muito bom. Essa população que cresce de forma assustadora e que muitas doenças são oriundas exatamente da péssima higiene bucal. Então a gente fica muito feliz, muito feliz. Vai ter pessoas aqui pedindo o contato já. Vamos passar aqui o contato do Sorriso. A gente vai deixar aqui também aberto para vocês retornarem, para a gente falar mais de alguma coisa específica ligada a esse trabalho que vocês fazem, né? Porque a gente precisa divulgar. Eu acho que muita gente não sabe que tem esse serviço em Salvador. Então vamos lá, você quer saber um pouco mais do Sorriso em Casa, vocês podem ligar por 99936-1100. Fácil, anota aí. Sorriso em Casa, 71 Salvador, 99936-1100. Esse é o contato, vocês se informam, procuram saber de todos os serviços que a Sorriso faz com essa equipe maravilhosa que está aqui ao nosso lado. Exato, e assim, a gente pincelou muita coisa, Claro. né? Mas, por exemplo, se a gente fosse falar aqui só de Alzheimer, seria 1 hora falando só de Alzheimer, 1 hora só de Parkinson, 1 hora, então assim, tem muita Mas sempre vou terminar com um gostinho de quero mais, né? Bom, né? Porque é interessante, né? Cada convidado que a gente traz aqui, essa E a hora gente passa tão aprende rápido, mais e aqui é uma também. lição A gente aprende muita coisa a cada E sempre entrevista. ficam questões a serem colocadas. Então já fica assim o convite para daqui a algum tempo vocês voltarem aqui com mais novidades. Agora que a timidez já acabou, pronto, já relaxou. Mas olha, parabéns também pelo trabalho, parabéns por ser a voz, vai serem vocês dois as vozes, né, de tantos outros soteropolitanos aí que demandam, né, e que lutam por outras situações, porque a gente sabe que as dificuldades são
muitas. E que a gente tenta de alguma forma minimizar. E aí que bom que estamos juntos e que vamos fazer essa parceria chegar e alcançar o máximo de pessoas que têm a necessidade possível. Tá bom. Gente, muito obrigado. Eu queria, porque eu já estou no tempo aqui Então, limite, o diretor já está me olhando aqui também. com a cara feia, mas antes mesmo de passar aqui as considerações finais para a doutora Viviane, doutora Carol e doutor Jaime, eu queria falar aqui da nossa agenda cultural, começando hoje tem uma estreia, nós aqui costumamos apoiar, valorizar muito a cultura baiana, o teatro, o cinema, e hoje a estreia às 19 horas do espetáculo, aquele último verão, no Teatro Boa Nova, às 19 horas, com os dois talentosos atores Gessner Braga e Mário Bezerra, exatamente, Mário Bezerra da Bofetada, e participação de Hamilton Lima, direção de Roberto Lapone, que aborda a relação de dois homens depois de se reencontrarem 20 anos depois. Então é uma peça bastante interessante. E também temos espetáculo que está fazendo o maior sucesso em família e que está numa promoção maravilhosa no TCA, Teatro Castro Alves, que vai ser na sala principal no dia 26 de maio. Você vai lá às 9 horas da manhã, compra seu ingresso por R$1 e já entra para assistir o espetáculo. Ok? Eu queria até reforçar isso. Não deixe de ver pessoas, famílias, profissionais de trabalho com idoso. Você, idoso, assista, porque é uma peça interessantíssima do autor Vianinha, que passa na década de 70, mas é extremamente atual e que trata justamente dessa questão do envelhecimento na família. Então, imperdível essa promoção, né, Magra? Eu já assisti umas 3 vezes. No dia 26, a peça começa às 11 horas da manhã no TCA, mas às 9 horas, chegando lá, o convite é comprado na hora. Então, vamos assim, encher esse TCA para poder usufruir dessa mensagem belíssima e voltar para casa refletindo. E um abraço aí para todo o elenco aí do Deda, Márcia, Andrade. Beijo a todos aí. Olha, gente, eu também queria já divulgar a partir de hoje o encontro do grupo Uva Passa, que vai acontecer no Hotel Fazano, no dia 7 de junho, das 16 às 18h30. Breve a gente vai estar dando maiores detalhes sobre isso aí. E também eu queria aproveitar o momento e comunicar aqui a minha ausência durante os 2 próximos programas. Infelizmente, não, felizmente. Eu estou indo com a turma para lá de especial. Olha, eu estou indo com o grupo da maturidade para a ilha de Malta, no Mediterrâneo, sul da Itália, com um grupo de idosos fazer intercâmbio cultural. Eles vão aprender inglês, eles vão conviver com família maltês, vão ter aulas de inglês, vão ter atividades lúdicas. Olha, vai ser uma viagem imperdível. Todas elas, só vai mulher, só eu de homem. E todas elas estão assim extremamente excitadas. Essa palavra é certa, né? Excitadas. Então assim, tá muito bacana. Queria mandar um beijo para todo mundo, o pessoal da ETC. Estamos todos felizes. Essa viagem vai ser assim maravilhosa. A gente fica muito saudável dessa parceria, mas assim, extremamente feliz por mais esse projeto do intercâmbio. O idoso e no longe, legal. A mais velha, poderem, 83 anos, gente. As pessoas poderem realizar de repente um projeto que não realizou na sua juventude e que hoje, possível. aos 80 anos, vai fazer um intercâmbio. Isso é fantástico. Tente novo fazer intercâmbio. A pessoa fala, eu sempre tive vontade de me cuidar. Aquela outra linha da geriatria, da odontogeriatria, que é a linha do idoso saudável, autônomo, independente. E aí agora eu vou investir no meu sorriso. Isso acontece também. Olha, para finalizar aqui, eu também queria comunicar também a Tabaco Turismo Personalizado. A partir de hoje conta com a colaboradora Monique Grenhal, que vai estar também cuidando das vendas da Tabaco Turismo, não só das vendas nacionais e internacionais também. Um beijo para você, desejo sorte, sucesso e muita proteção. Pois é, muito bom. Você quer ter algum recado, Gal? Eu só queria mais uma vez assim agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem vocês a gente não consegue manter esse programa no ar. Nós temos o Hotel Coco Beach, Roberto aí, com toda a sua equipe aqui, Beto, né, que valoriza e apoia o programa, e também a Audivida, também, uma empresa extremamente também que direciona boa parte da sua clientela, pessoa idosa, com serviço também de reverência. Se a Sorriso quiser obrigada. também patrocinar o nosso programa, vai ser uma maravilha. O convite está aí a gente também, vai sorrir mesmo. Para a manutenção desse programa que tem crescido com a visibilidade enorme, né, em relação à pessoa idosa. Pois é, chegamos ao fim, nós vamos estar passando, né, para que vocês possam fazer esses comentários finais. Toda a Viviane. Gostaria de agradecer, né, meu nome, o nome da Sorriso em Casa,
Também a gente está aqui com gostinho de quero mais. Um monte de informação aqui que a gente gostaria de ter falado, mas estamos abertos esperamos os novos convites para poder a gente estar aqui com vocês, tá? Os ouvintes tiverem alguma sugestão de tema. Muito obrigada, uma felicidade enorme estar compartilhando esse nosso amor, né? Mais do que paixão, esse nosso amor e a nossa dedicação ao nosso público-alvo, né? Nossos idosos. E ainda tem muita coisa boa por vir aí. Maravilha. Da próxima vez convida o doutor Maurício Bulhões também para comparecer aqui. Eu queria agradecer também a questão dessa visibilidade, porque eu percebo que sempre que eu posto alguma informação sobre esse tipo de atendimento domiciliar em alguma rede social minha, eu recebo uma chuva de mensagens de pessoas interessadas, de pessoas querendo saber, alguns colegas, porque antes de ser cirurgião dentista eu sou enfermeiro também, e muitos colegas que trabalham com esse atendimento domiciliar, que trabalham em home care, eles ficam super interessados, porque eles também têm essa visão, percebem a necessidade e infelizmente isso é uma coisa que as pessoas ainda desconhecem, que existe esse tipo de atendimento e essa visibilidade que a gente está tendo aqui hoje é muito importante mesmo, para que as pessoas possam saber que existe esse atendimento. Tá bom, agradecido. Carol? Mais uma vez agradeço e parabenizo o trabalho de vocês, tá? Contem com a gente e vamos seguindo. Então tá bom. Carol botou pro canto, você viu? É. Quem tava com vergonha de falar, você viu? Tá vendo? Nosso diretor aí já provou, tá vendo? Charme. Gente, Muito Deus, bom, mais alguma coisa pra colocar? só desejar a você excelente Obrigado, viagem, experiência maravilhosa. Vai correr bem como sempre. Olha, morrendo de saudade, mas eu volto. Vai De lá eu ter- entro em contato aqui direto com Vai a mandar rádio. mensagem, mandar convidar mensagem. vocês. Traga vocês aí também que os possam estar Nosso diretor Coscoba. ouvindo o próximo programa que vai ser falado 60 é o novo 40 anos. Opa, isso Então é vai ser um bom. desafio, vamos estar aqui com Nola Sena, ela é educadora e consultora intercultural, então nós vamos ter um bate-papo assim, fantástico falando hoje desses 40 são os novos 60. 60 são os novos 40. Né? Estão todos convidados para a próxima quinta-feira. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. A vocês, obrigada. Vocês ao nosso ouvintes, diretor. um beijo pra vocês. Boa viagem, tá? E até boa viagem. Olha, não esqueça de mim não, viu? Lembrando, Wagner, que Diga. na próxima quinta-feira a programação da rádio muda. Né? Vocês continuam no mesmo horário, né? A Evolução também no mesmo horário, mas a Daniela entra ao meio-dia, né? Acaba vocês agora vão estar Assim que isso não pode se estender. justamente. Meio-dia a Daniela entra e ela agora faz 2 horas de programa, né? O programa para você. Depois tem o Conexão Conhecimento. Logo após do Conexão tem o Ato Estar com Escuta aí. E logo após tem um jornal que é uma revista eletrônica da Rádio Joia chamada Joia em Foco, com a Liliane. Opa, que Beleza? bacana. Maravilha. É a super quinta. É a super quinta, É a super exatamente. quinta da Rádio Joia. Vai Todo lá. mundo ligadinho aí. Então, Um beijo, vamos lá. até a próxima quinta. Um beijo até quinta-feira. E aí? Carol, cantou bem. Se ela conhece ela, Mas qual você que levantou aí, Coscoba? Obrigado, Carol.